capítulo 15, verso 30 a 35. Diz assim a palavra de Deus. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo conforto recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Amém. Vamos orar ao Senhor, irmãos. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra, pela oportunidade que temos, ó Senhor, de ouvir a tua voz falando conosco. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, exalta e glorifica o teu Filho, o Senhor da igreja, aquele que traz a unidade ao povo de Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. A narrativa ela tem algumas sessões, e essa última sessão dessa narrativa, ela é, primeiro, o problema que eles enfrentaram, que era por conta da questão da circuncisão. Então, eles tiveram que reunir o conselho, vamos chamar assim, os apóstolos e presbíteros, não é? Se reuniram, e lá eles, entendendo à luz da Escritura Sagrada, ouvindo testemunhas e a palavra, a interpretação da Escritura, concluíram aquilo que deveria ser praticado nas relações de convivência entre judeus e gentios. Lembrando que as leis que tinham sido estabelecidas naquele concílio não tinha a ver com uma regra para a igreja neotestamentária seguir em todo o tempo, mas era uma regra e uma lei que determinava o modo de vida quando judeus e gentios estivessem juntos. O cuidado que eles deveriam ter. Lembrando como a lei foi manifestada, por favor, um pouquinho no texto sagrado, no verso 29 do mesmo capítulo, do capítulo 15, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, como do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem, se vos saúde. Perceba que aqui não é uma ordenança. Veja, a ordenança bíblica seria assim, não é? Se não fizer isso, vocês estão pecando contra o Senhor. Vocês fazem bem se vocês guardarem isso. Vocês vão fazer bem se praticarem isso. Como? Dentro da estrutura da relação judeus e gentios. Por que isso é importante frisar mais uma vez, não é? Porque alguns comentaristas e alguns teólogos que analisam esse texto, eles dizem que isso revela que a igreja neotestamentária, ela não tem nenhuma relação com a lei do Antigo Testamento. E uma razão para isso é mostrar que apenas o que sobra de tudo aquilo são esses preceitos que envolvem lei cerimonial e alguns aspectos da lei moral. Alguns vão afirmar. Ora, para que fique claro que em nenhum momento a revelação bíblica ela tem por intenção estabelecer que a lei moral de Deus não é mais necessária para a igreja no Novo Testamento, a Escritura deixa isso claro em outros momentos da revelação. Por exemplo, não é? Abra sua Bíblia comigo, carta de Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Diz assim no capítulo 2, por favor. Efésios capítulo 2. No versículo 13 em diante diz assim: Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Veja que aqui ele está tratando diretamente esses estáveis longe aos gentios, não é? Eles estavam longe. Efésios 2, verso 13. Efésios 2, verso 13. Então, Efésios capítulo 2, verso 13, exatamente. Mas estáveis longe, mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo.
Veja, vocês estavam longe, afastados da igreja do Senhor. Agora vocês foram aproximados por meio do quê? Do sangue de Cristo. Vocês foram lavados pelo sangue. Agora vocês pertencem ao povo de Deus. Esse é o argumento do apóstolo Paulo. Na sequência, no verso 14 e 15, ele diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. Veja, ambos quem? Judeus e gentios. E tendo derribado a parede da separação, que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenança. Para quê? Para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo isso. Ora, perceba que na linguagem do apóstolo Paulo, veja, ele está aqui falando acerca de que lei que foi abolida. Se a lei foi abolida, ela não tem mais peso para nós. Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos. Então a lei foi abolida. Que lei foi abolida? Dessa forma, quando ele usa a expressão a lei carne, na sua carne, não é? Para que dos dois criassem um. Veja, essa lei que não existe mais, porque foi cumprida em Cristo, quebrou a barreira que unia a igreja, o judeu e o gentio. Já não há mais nada na lei que possa separá-los. O que era que eles estavam fazendo? Levantando uma barreira de novo. O judeu está levantando mais uma vez uma parede da separação. Para vocês se tornarem verdadeiramente salvos, vocês têm que praticar a lei cerimonial de Israel. Eles estavam reconstruindo a parede que Cristo havia derribado. Eles estavam refazendo, reconstruindo. E esse é um grande mal. Muitas vezes a igreja ela tem alguns defeitos graves, como, por exemplo, reconstruir o que Deus derrubou. Você sabe que isso pode acontecer no meio da igreja. Quando nós criamos ou estabelecemos regras que não têm fundamento na Escritura Sagrada. Ou quando nós abolimos as leis de Deus, como se nós tivéssemos condições de destruir aquilo que ele determinou. Mas, por outro lado, perceba que se a lei foi abolida, que lei abolida? Capítulo 6 de Efésios ainda. Se foi a lei moral que está em questão, Paulo então teria um problema sério de lógica e de raciocínio. Porque no capítulo 6 ele diz assim: filhos, verso 1, filhos, obedecei no Senhor, justo, honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Ora, ele está se dirigindo aqui à igreja, a igreja neotestamentária, a igreja dos gentios, a igreja do Novo Testamento dos gentios. E ele olha para essa igreja, que ele acabou de dizer, ele fez de vocês um, dos dois um. Ele aboliu na carne os mandamentos. Agora ele se vira para a igreja e diz: filhos, obedeçam seus pais, porque esse é o mandamento, primeiro mandamento com promessa. Ele pega o quinto mandamento e já lança para a igreja. Ora, isso parece claro que a lei que foi abolida não é a lei moral, mas a lei cerimonial. Essa lei foi abolida. Daí, quando nós lemos, voltando lá para Atos, por favor, no capítulo 15, quando nós lemos as 4 regras estabelecidas, não é? Coisas a ídolos, bem como do sangue da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas, dessas coisas farem bem se vos guardardes. Ora, que alguém vai dizer, perceba que aqui há um elemento moral, relação sexual ilícita. Esse é um princípio básico estabelecido no mandamento do Senhor: não adulterarás. Paulo então misturou toda a lei. A decisão do concílio misturou todas as leis. Então foi a abolição da lei. Nós não temos mais necessidade de guardar a lei moral. Isso seria confuso de... Logo, você imagina então que 2 coisas são importantes aqui. Primeiro, o que levou qual é a causa desse concílio? O que gerou o problema para que eles se reunissem, apóstolos e presbíteros, para tratar do assunto? Qual foi exatamente o ponto? A circuncisão. Eles falaram: se vocês não forem circuncidados, vocês não são salvos.
E veja, em nenhum momento na decisão ele trata sobre circuncisão. Em nenhum momento ele diz, olha, o que nós decidimos sobre o problema da circuncisão? Não. Veja, a compreensão deles foi clara. Eles entenderam algo muito simples. A discussão aqui é sobre as leis cerimoniais que ainda podem regular ou caracterizar esse povo. A circuncisão não entra. Você não pode mais exigir na relação entre vocês esse princípio. Por uma razão simples. Porque mesmo se for uma lei de convivência, ela tem um caráter religioso, redentivo. Para eles, se deixar circuncidar, eles estão entendendo que vão ser salvos. Daí eles vão abolir esse conceito. Já era abolido em Cristo, agora, definitivamente no concílio, é abolido. Bem, então, um elemento da cerimônia, que foi a causa do debate, nem é citado na resolução, dizendo quais as leis eles devem guardar quando estiverem juntos. Logo, a circuncisão nem se considera. Não se pratica isso no vosso meio com o objetivo da. Mas ainda vem um outro argumento. E o aspecto moral que está aqui? Relação sexualista. Bem, se misturamos todas as leis aqui, dizendo que ele está tratando de todas as leis, veja que loucura seria interpretar dessa forma. Paulo estaria dizendo mais ou menos assim. E aqui eu me refiro a Paulo, porque ele está envolvido dentro desse processo que vai causar, e a razão da carta aos Gálatas. É o fundamento da carta aos Gálatas, esse contexto aqui. Aí, veja a lógica deles. Se por acaso relação sexualista significa lei moral, então por que eles aboliram então? Não terás outro Deus diante de ti, não farás para ti mais de escultura, não tomarás nome seu teu Deus em vão, lembra-te do sábado. Veja, então, todas essas leis foram abolidas? Isso não parece lógico. Então, parece mais claro entender que o que está descrito aqui no texto acerca da relação sexualista não diz respeito ao mandamento não adulterarás, porque esse mandamento permanece hoje. E Jesus claramente ordena isso no Novo Testamento. Mas o que está em jogo aqui são os aspectos cerimoniais da relação sexualista, que nós já vimos acerca de Levítico 18, com os casamentos entre familiares. É o que está tratando ali. Mesmo assim, aquela lei permanece hoje, porque a base daquela lei é a lei moral, e ela vai ser fundamental para que nós tomemos decisões ainda hoje, com respeito ao casamento. Por exemplo, um sobrinho quer casar com sua tia, a igreja pode apoiar em hipótese alguma. Isso é incesto, segundo a base de Levítico, porque ela é a mãe dele. Perceba? Então, com base nessa ordem, nós podemos conduzir a igreja numa prática com base no princípio da lei cerimonial, que é a ordenança de Deus ainda valendo, que vale para a igreja hoje. Bem, isso então estabelecido, o apóstolo e os apóstolos e os presbíteros então chegam a essa conclusão. Apenas essas leis, quando estiverem juntos, devem ser observadas para boa convivência. As outras coisas estão comum. Vocês vão guardar todas as leis de Deus, todos os 10 mandamentos. Vocês precisam amar a lei de Deus dessa forma. Aí, decisão tomada, lida a outra postura. Nós vamos levar essa informação para a igreja, onde tem um problema. E aí eles se reúnem. Veja o verso 30, início do nosso. Os que foram enviados desceram logo para Antioquia e, tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Que coisa interessante, irmãos, né? Matthew Henry, comentando esse texto, diz algo interessante. Ele diz assim: os apóstolos, eles tinham tudo para ser, né, autoritários e dizer exatamente o que deve ser feito, e quem quiser que fique calado. Eu sou o Senhor e falo como eu quero. Pelo contrário, a postura deles foi exatamente de humildade, diz ele. Com quem eles se reúnem para tratar do problema? Apóstolos e presbíteros. Porque o que eles estão ensinando para nós é que a igreja precisa de liderança. E eles são lideranças que vão fundamentar a doutrina. E os presbíteros vão dar continuidade ao governo da igreja, com base na doutrina
dos apóstolos. Mas em segundo lugar, ele não diz, como diz, por exemplo, o Papa, quando afirma o santo vicário, ou o santo vigário, né? Que é aquele que está sentado no lugar de Deus, no trono de Deus, e que governa, e que proclama a palavra de Deus da sua boca, como quem tem palavra vinda de Deus, e ele sozinho é autoridade sobre a igreja. Eles não têm essa postura. A postura deles é, juntamente com os presbíteros, definir qual decisão deve ser tomada. E a segunda coisa, não é simplesmente decidir, é levar a igreja à informação. Veja como é interessante. Igreja à informação. Não vem uma decisão de cima para baixo, simplesmente, mas a decisão tomada, eles vão lá explicar, expor para eles como eles chegaram àquele argumento. Veja no verso 30, assim: os que foram enviados desceram logo para Antioquia, e tendo reunido a comunidade, entregaram a epístola. Quando a leram, sobremaneira se alegraram pelo recebido. Veja, a igreja, ela estava perturbada. Perturbada por quê? De onde vem essa expressão perturbada? Quem foi que inventou esse termo? Não é? O apóstolo Paulo, e lá em Gálatas ele vai afirmar isso, e aqui em Atos, Lucas vai descrever isso, expressando exatamente o que estava acontecendo ali. Não é? Veja, no verso 25 do capítulo 15 de Atos, ele diz, verso 24, ele diz: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras e transtornando a vossa alma. Agora, as palavras que eles traz o que para a igreja? Diz o texto sagrado: conforto. Conforto para a igreja. A decisão tomada acalma a alma. E que, se o contraste aqui, não é? Se o contraste aqui é entre perturbar e confortar, então nós vamos para a causa de ambos. O que que perturba a alma? E o que conforta a alma de um crente? O que ele está levando? Que verdade eles ouviram que perturbou a alma deles? E que verdade eles ouviram que acalmou a alma deles? A primeira verdade que perturbou a alma foi: vocês não são salvos mais pela graça. Vocês precisam. Vocês têm que guardar toda a lei de Deus. Vocês são salvos pela sua própria obediência. Quem pode ser salvo? Quem pode ser salvo pela sua própria obediência? Quem pode ser redimido por sua própria perfeição? E aí eles vão levar a mensagem que foi exatamente a decisão tomada por eles. Perceba, por favor, ainda no capítulo 15, no verso 17 em diante, diz assim, por favor: havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que por meu intermédio ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes pela fé o coração. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós? Aí veja a conclusão do 11. Mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Da mesma forma, a salvação que veio a nós, veio a eles, chegou a eles. Qual o peso que tentam colocar sobre eles? Afirmando a eles de que eles precisam ser obedientes à lei, cumprir a lei cerimonial para a sua salvação. Isso traz perturbação para a alma.
E o que é que eles chegam para dizer à igreja? Aquilo que foi ensinado pelos apóstolos. E agora eles vão ali, Paulo e Barnabé, juntamente com Silas e Judas, enviados pela igreja. Não porque eles desrespeitassem a autoridade, não porque a igreja de Jerusalém desrespeitasse a autoridade de Paulo, não, mas para que ficasse claro para a igreja que a igreja e que esses cidadãos chamados Silas, que eram proeminentes na igreja de Jerusalém, eles foram enviados pela igreja para poder anunciar àquela igreja, dizendo, ora, vocês são gentios, mas nós temos vocês como nossos irmãos, e nós enviamos os melhores homens da nossa igreja para ir à sua igreja, para dizer que nós somos um em Cristo, e que a obra da redenção foi feita por meio de Cristo, e não por causa da sua obediência pessoal. Vocês precisam conhecer essa verdade. Isso então traz conforto para o coração da igreja. Isso anima a igreja. O que anima a igreja, não é? E isso é estranho imaginar que alguém pode ter conforto em pensar que pode adquirir salvação por sua própria força. É estranho pensar, e aí você vai ver a perturbação que vem à mente do homem, que acha que é salvo por sua própria obediência pessoal. Quando ele faz algo de errado, ele vai para o inferno. Quando ele faz algo de bom, ele vai para o céu. Aí amanhã ele está no inferno, depois da manhã ele está no céu. Depois ele está no inferno, ele fica viajando para o céu e inferno durante toda a sua vida, porque depende dele. Não depende de Cristo e da sua misericórdia para com seu povo. Esse conforto a igreja do Senhor, ela possui. E os apóstolos, juntamente com aqueles enviados, foram lá trazer conforto para eles. Verso 32 diz, Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Judas e Silas. Interessante que eram profetas. Aqui é um aspecto interessante a notar. Veja, o profeta, nós temos um pensamento equivocado do que é ser profeta no Antigo Testamento. As pessoas pensam que profeta é aquele que fala o futuro, né? Porque se fosse futuro, na verdade seria prefeta, né? Ele é antes de falar, mas é profeta, né? A favor da fala, não tem muito sentido. Veja, o ser profeta não tem na sua raiz, na sua essência, falar alguma coisa antes de acontecer. O profeta é aquele que fala a palavra de Deus, inspirada. Se você pegar os textos do Antigo Testamento, a maioria das coisas que foram anunciadas por presente, no momento em que viviam aquelas pessoas que estavam ali. Mas como é isso? Deus dizendo, faz isso. Deus ordenou, e eu disse, assim diz o Senhor. E esse profeta, além de falar a palavra de Deus, ele trazia conforto, ensinando a eles a verdade. E veja que esse profeta aqui, especificamente, Judas e Silas, que eram homens tementes ao Senhor, consolaram os irmãos. Eles consolaram com aquele consolo do verso anterior. Aqueles que tinham perturbado a alma deles agora foram consolados. O que é que consola a alma de um crente? O Evangelho de Cristo. O que é que traz paz a um coração de um homem? O Evangelho de Cristo. O Evangelho da graça de Cristo. Isso traz paz ao homem. Eles consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Imagina, irmãos, a situação. Agora, para que vocês se tornem membros da igreja, vocês precisam agora praticar tudo que nós praticamos. A igreja estava então ali escravizada. Depois de ter sido liberta pelo Evangelho, voltou a ser escrava pelas leis do Antigo Testamento, como queriam os judeus. Eles foram lá e libertaram eles de novo, dizendo, não, vocês não são salvos por sua própria obediência.
A salvação vem pela graça de Deus. E o que é que vocês vão praticar? Aquelas regras que eles passaram de convivência com os judeus. Até porque nós bem sabemos que lá na frente o próprio apóstolo Paulo vai dizer à igreja que comer carne sacrificada a ídolo, não é? Você deve não ter, se você orar ao Senhor, isso é um problema com isso, não tem nenhum pecado nisso. Agora você não vai fazer por amor ao outro, que é fraco. Veja, se fosse uma lei, não era para fazer em canto nenhum, mas o apóstolo Paulo está dizendo, é óbvio, porque a razão é que essa lei é apenas para convivência. Quando estiverem juntos com os judeus, pratiquem tais coisas. E a igreja foi fortalecida com a doutrina do Evangelho da Graça. A igreja foi reanimada com o Evangelho da Graça. Na sequência, no verso 33, ele diz, tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que enviaram. É interessante que eles trouxeram um princípio claro, eles foram enviados pela igreja. Esse é um contraste com aquilo que é dito no verso 24, né, do capítulo 15. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, veja, eles foram para ir do nosso meio, mas não tem autorização nenhuma nossa. Eles eram judeus, eram crentes judeus, mas eles saíram daqui do nosso meio sem nenhuma autorização da igreja. Né? E isso toquei nisso no domingo passado e é importante refletir nisso. Né? Quem é que sobe no púlpito? Quem é que prega na sua igreja? Quem é que deu autorização para ele pregar? Daí, esse é um princípio tão importante, irmãos, que nós fugimos disso até no meio, nós temos errado muito no nosso meio. Quando o presbitério não dá ao indivíduo a licença para pregar, e nós convidamos para pregar as pessoas que não foram licenciadas pelo presbitério para pregar. Eles são nossos, mas eles não foram autorizados para pregar, para ensinar. E eles chegaram lá e perturbaram a igreja. Perturbaram a igreja. Aí o contraste é, tendo-se demorado ali por algum tempo, verso 33, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Veja, a consciência, eles vão voltar para aqueles que os enviaram. Eles foram enviados pela igreja. Eles vão voltar em paz para lá. E é interessante que essa paz aqui foi manifestada a restauração da igreja, foram encorajados, eles foram animados pelo Evangelho, agora eles voltam em paz. Porque eles foram fazer o que veio fazer. Apaziguar. Pacificador. Os outros vieram perturbar a igreja. Eles vieram apaziguar a igreja. Mas como é que se apazigua a igreja? Verdade. E como é que se perturba a igreja? Com o erro e com a mentira. A verdade, ela traz a paz para a igreja. A verdade do Evangelho. E eles voltaram para a igreja que os enviou em paz, certos de que ali eles haviam cumprido o papel deles, encorajando, animando, confortando, aconselhando os irmãos. Quantos problemas, irmãos, nós temos na nossa alma por causa de um conceito errado do Evangelho? Primeiro,
Quando acreditamos que a salvação depende da nossa força, obviamente você entra em colapso emocional, porque você não tem força em você mesmo para se manter num estado de alegria por conta da sua própria obediência. Como também existe um erro naqueles que creem na graça e no Evangelho, mas andam como ímpios no mundo, dizendo, eu creio no Evangelho da graça, e a graça me salva independentemente de qualquer coisa. Veja, o indivíduo que confia no Evangelho da graça, mas ele zomba da morte de Cristo, porque ele vive não como fruto da obra da redenção. Porque se Cristo morreu pelos nossos pecados, e ele é a base da minha salvação, eu vou ressuscitar juntamente com ele. Como diz Paulo aos Efésios, ele nos deu vida juntamente com ele. Da vida não é simplesmente imaginar que o indivíduo agora ressuscita no dia da volta, no dia em que nós formos encontrar o Senhor nos ares. Não, ele nos dá vida, é a linguagem para a salvação. Estávamos mortos. Agora Paulo diz, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Veja que agora o conceito da vida tem a ver com a conduta. Se Cristo vive em mim, eu já não sou. Ele vive em mim. Daí ele escrevendo aos Romanos no capítulo 6, ele fala, nós agora vivemos nele para novidade de vida. Nós não vivemos no passado. Na impiedade, nós vivemos agora em novidade de vida. A nossa caminhada é de alguém que ressurgiu dentre os mortos. Tanto aqueles que confiam no seu braço para a salvação entram em colapso, como aqueles que pisam no Evangelho de Cristo, crendo na doutrina da graça, e vivem como se não tivessem conhecido o Senhor. O conforto que o Evangelho traz é porque ele me diz que o meu fundamento, o fundamento da minha salvação é Cristo. Mas que a obra que vem do Senhor me transforma em uma nova criatura. Mesmo inclinado ao pecado, mesmo com a natureza caída, agora eu desejo viver para a glória de Deus. E a igreja então foi confortada por esses. No verso 34, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. É um texto confuso porque, não é? No verso 40 diz, mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Veja, ele diz que Silas, no verso 33, né, diz que eles, tendo se demorado ali por algum tempo, quem foram aqueles que voltaram? Os que vieram, né? E os que vieram, Judas e Silas, está no plural aqui. Mas aí o verso 34 diz, mas pareceu bem a Silas permanecer ali. Parece que é confuso, mas a ideia aqui, na realidade, por isso que está entre colchetes, na realidade o significado é para poder ver o que acontece no verso 40. Ele foi para lá, mas agora ele viaja com Paulo. Ele vai viajar com Paulo para fora da estrutura de Jerusalém. Ele vai para longe, ele vai agora pregar aos confins da terra. Paulo e Silas. Mas o verso 34, ele está aqui apenas para explicar a razão da mudança. Ele voltou, mas no verso 40 ele já foi embora. Aí ele diz, olha, ele ficou. É uma tentativa de explicação de um fato. Houve uma mudança no texto. Né? E a lógica é apenas para que entendamos que Silas, que foi para Jerusalém, na realidade, ele voltou com Paulo e agora viaja, que a segunda viagem missionária começa a partir do verso 36 em diante, e Silas e Paulo serão os grandes nomes dessa história a partir daqui. A história exatamente como ela é narrada a partir do 3. E o último versículo, 35, diz, Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. E aqui uma informação importante. Não o fato dele permanecer lá muitos dias,
que é importante também. Mas o fato do que está entre vírgulas, né, que está o aposto aí, com muitos outros. Não era apenas Paulo e Barnabé que ensinavam, já tinham muitos outros na igreja que estavam ensinando o evangelho. E agora, a razão pela qual eles vão partir para anunciar o evangelho para o mundo todo. A igreja do Senhor já tem liderança e vai dar continuidade ao ensino da palavra. E o que eles ensinam aqui? A palavra do Senhor. A palavra do Senhor. O que é a palavra do Senhor? O evangelho. A mensagem do reino. O evangelho do reino de Deus. É isso que eles anunciam. E não apenas aqui, mas no fim também. O último versículo do livro de Atos. Por favor. O último verso do livro de Atos. Verso 30 e 31. Por favor, 31. Vamos ler o 30 e o 31. Do capítulo 28 diz assim: Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. E com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. O que é pregar o reino de Deus? O que é pregar a palavra de Deus? É pregar acerca do Evangelho de Jesus Cristo. E o que Paulo está ensinando e que eles estão pregando é a palavra de Deus. A palavra do Senhor. Não tem outro conteúdo para a igreja do Senhor. Nós podemos ler vários livros, estudar vários livros, até no que diz respeito, que nos ajudam a entender a palavra, mas se nós não abrimos a palavra para pregar o Evangelho, nós não estamos seguindo os preceitos dos apóstolos. Não há outra mensagem a ser anunciada pela igreja, a não ser a palavra do Senhor. Não só para anunciar para aqueles que ainda vão crer, como para animar, fortalecer, socorrer, aconselhar a igreja do Senhor. É a palavra que vai dar sustento à igreja. É a palavra que vai dar conforto à igreja. Isso, então, nos faz pensar em algumas coisas práticas para a nossa própria caminhada, irmãos. Diante do sofrimento da vida ou das lutas da sua vida pessoal, familiar, seus filhos, marido, esposa, casamento. A quem você recorre? Quem você ouve? Quem é a autoridade para você? O que é que pode fortalecer? O que é que pode animar você? O que é que pode socorrer, aconselhar você? A palavra de Deus. Se você está buscando a solução para os seus problemas em outra fonte, você precisa se arrepender e voltar ao Senhor. Porque Ele há de consolar e fortalecer a sua vida. Quem são aqueles que lhe aconselham? O salmista disse: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos seus caminhos, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor. Um dos nomes do nosso Senhor Jesus Cristo, lá no livro do profeta Isaías, é maravilhoso, conselheiro. Ele é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus escrita, suficiente para confortar a igreja e para socorrer a igreja. E quando as dificuldades aparecem, quando as crises começam a surgir no meio da igreja, quando rebeldia, quando conflitos começam a surgir no meio da igreja, qual é a solução que se dá? Se volta para a palavra. E da palavra se sabe exatamente o que tem de fazer. E por meio da palavra, a igreja precisa tomar suas decisões.
Para quê? Qual o fim das decisões da igreja? Para trazer paz à igreja do Senhor. E como é que a paz é estabelecida? Arrancando-se a mentira e aquele que ensina a mentira do meio da igreja. E firmando a verdade. E firmando a verdade do Evangelho. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse: tirai do vosso meio. Ensina tal os que perturbam a vossa alma. Os concílios, eles não são autoritários. As decisões conciliares, elas não podem ser pautadas em conceitos pessoais, em convicções particulares. Elas têm que ser pautadas na Escritura Sagrada, com base na revelação bíblica. E isso faz a igreja. Dará paz à igreja. Daí a razão pela qual a igreja sempre vai precisar de verdades como essa. E se, em terceiro lugar, a igreja recebe a decisão conciliar, que vem da palavra de Deus, com alegria. Não é uma decisão que apenas se diz o que tem de fazer, mas são enviados homens para lá, tementes a Deus, cheios do Espírito Santo, profetas que vão instruir a igreja na verdade, para que aquela verdade seja a verdade da igreja. Eles vão se submeter a ela. Submeter a palavra. E a rebeldia é algo que precisa ser combatido no meio da igreja. Quando a palavra é ensinada com fidelidade, quando aquilo que está sendo dito é fundamentado na palavra, e o meu coração se rebela, cuidado. Nós podemos estar indo para fora da igreja. A sua alma pode lhe conduzir para fora da igreja. Se você tem espírito de rebeldia, e eu quero falar por espírito de rebeldia, é um coração que não se submete à autoridade, arrependa-se do seu pecado. Porque isso é iniquidade diante dos olhos de Deus. E a igreja do Senhor precisa ser submissa à palavra de Deus e às autoridades da igreja. Mas o dia que a autoridade da igreja ordenar alguma coisa para que a igreja vive e pratique, que é contrário às Sagradas Escrituras, a partir desse momento, a autoridade principal já não é mais o concílio, é Deus. E aí eu me submeto a Deus e não a homens. Como fizeram os apóstolos no Sinédrio. Importa obedecer a Deus do que a homens. E é exatamente isso que a igreja tem que fazer, para que haja paz no meio da igreja. E o Evangelho do Senhor não só vai despedir os homens, como vai manter a vida na paz. Porque exatamente assim o verso 33 diz: eles deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Eles voltaram em paz. E por último, preste bem atenção, que essa é a estrutura eclesiástica da igreja, em que o presbiterianismo está estabelecido. O sistema representativo de igreja, em que um concílio se reúne. As decisões não são tomadas com todos, mas poucos decidem por todos. E todos terão conhecimento, à luz da palavra de Deus, à luz do ensino, qual a decisão foi tomada. E a igreja, ela é guiada dessa forma. Por isso, o princípio de governo que Deus deu é o princípio representativo de escolha de liderança que representa os membros. Mais uma vez, não como um sindicato.
sindicato. Cada grupo escolhe um presbítero para representar os seus direitos no conselho. A igreja não é um sindicato. Nós vamos reivindicar de Deus aquilo que nós achamos que deve ser. Não. A igreja é formada por servos que submetem à vontade de Deus plenamente. Essa é a característica. E a paz reinou na igreja. Aqueles que trouxeram perturbação, perturbaram a igreja. Mas quando a igreja agiu com sabedoria, trouxeram de volta a paz da igreja. Problema não é ter problema. O problema é como resolver os problemas. Se resolvemos os problemas à luz da Bíblia ou se resolvemos os problemas carnalmente. Se fizermos como eles ensinam, certamente haverá paz no meio da igreja, todo o tempo. Porque essa é a vontade de Deus. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez ao Senhor. Deus bendito e Senhor de toda misericórdia, nós agradecemos ao Senhor por Tua palavra, que nos ensina, ó Deus, a obediência, amar a Cristo, o Evangelho, a mensagem da graça do Senhor. O Evangelho que dá esperança ao Teu povo, que é a única esperança não apenas para o perdido, mas também para o crente, para o que já foi salvo. Não apenas, ó Deus, liberta o homem da morte, mas traz paz à igreja do Senhor. O Evangelho de Cristo. Pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós a não nos apartarmos da palavra do Senhor. E perdoa-nos, ó Deus. Certamente, em muitos momentos da nossa caminhada, escolhemos verdades que não são verdades do Senhor para seguirmos aquilo que agrada ao nosso coração. E abandonamos a Tua palavra, que é a única verdade. Perdoa-nos, ó Deus, quando fazemos isso, ou quando já fizemos isso na nossa vida. E ajuda a Tua igreja, Senhor, a amar a Tua palavra e a se submeter a ela de todo o coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.